é estranho observar com que todas as pessoas, sem exceção, tenham livre-arbítrio e de algumas dessas pessoas Deus não respeitar o tal livre-arbítrio. Não é complexo isso? Quando nós vamos falar do assunto livre-arbítrio, nós devemos fazer algumas perguntas, porque ela vai aplanar o caminho para que se tenha mais compreensão acerca do assunto. Nós já falamos algumas coisas sobre esse tema e continuaremos a falar um pouco mais. Uma das perguntas que se deve fazer para os arminianos, que são os defensores desse tema do livre-arbítrio, uma das perguntas é: o livre-arbítrio todos o possuem ou apenas algumas pessoas? Inadvertidamente, o arminiano ele responderá que todos, sem exceção, têm livre-arbítrio, porque Deus nos deu. Nós somos livres para fazer o que nós queremos e assumimos, é claro, as responsabilidades dos feitos. É assim que eles defendem. Mas aí, quando nós puxamos um pouco na história e vamos observar alguns fatos bíblicos acontecidos, aí nós vemos que não é bem assim. Exemplo, a história de Jonas. Qual foi o livre-arbítrio que Jonas teve? Eu já ouvi, por muitas ocasiões, os arminianos defenderem de que se Deus te levanta para que você faça algo e você se nega e você não faz, Deus levanta outro, mas aquela situação não fica sem ser feita. Isso não aconteceu com Jonas. Deus convoca Jonas para uma missão e ele, de bate-pronto, se nega a fazer e pega um caminho oposto. Acredito que quem está me ouvindo agora provavelmente conheça a história de Jonas. Então a pergunta é: onde está o livre-arbítrio de Jonas? Se a missão que Deus o deu para que ele fizesse, Deus fez com que ele cumprisse a missão, mesmo ele se negando e pegando um caminho oposto. Deus não estaria desrespeitando o livre-arbítrio que supostamente Jonas tinha? Se Deus o deu, por que que quando ele decidiu não fazer, não cumprir a ordem dada por Deus, por que que Deus não respeitou a sua liberdade de escolher? Ele escolheu não cumprir a ordem, ele escolheu não fazer. A questão é que Deus trabalhou para que ele cumprisse aquilo que foi ordenado. E assim ele fez. Contra a sua vontade, mas fez. Então, é estranho observar com que todas as pessoas, sem exceção, tenham livre-arbítrio e de algumas dessas pessoas, Deus não respeitar o tal livre-arbítrio. Não é complexo isso? Porque Jonas, naquela ocasião, ele não pôde exercer o seu livre-arbítrio. Porque Deus queria que ele cumprisse a missão e Deus não levantou outro. Deus levou ele pelos caminhos que quis, mas o levou e ele cumpriu a missão. Ou seja,
Deus não respeitou o livre-arbítrio suposto de Jonas. Um outro caso interessante é a vida do apóstolo Paulo, a conversão do apóstolo Paulo. No livro de Atos, nós vamos observar por 3 vezes a narrativa da conversão de Paulo, de como Jesus Cristo o encontrou no caminho de Damasco. Quando nós lemos o capítulo 9, o capítulo 22 e o capítulo 26 do livro de Atos, nós vemos a mesma história relatada. Claro que em uma e outra narrativa vai ter um fato ou outro diferente. A questão é, a história vai ser contada. E o que ocorria naquele episódio? Paulo, antes de ser um grande apóstolo levantado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele era Saulo de Tarso. Era o seu nome romano. E nessa ocasião de sua conversão, ele estava em uma perseguição. Os textos vão dizer que em Saulo ainda respirava ameaças e morte. O intento dele era prender crentes. E foi exatamente nessa ocasião que Jesus aparece a Saulo e o derruba na estrada. Os seus companheiros ficam meio que sem saber o que está acontecendo. E ele ouve a voz de Jesus, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali rola um diálogo, umas escamas são colocadas sobre os seus olhos, e acontece ali o maior dos milagres, que é a conversão na vida de uma pessoa que está perseguindo Jesus. Jesus não diz assim: por que você está perseguindo o meu povo? Na verdade, quem persegue o povo de Cristo, persegue a Cristo. Porque Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas na cabeça de Saulo, ele estava perseguindo os seguidores de Cristo. E naquele momento de ódio, de ira, de respirar ameaças e morte contra o povo de Deus, é que ele é encontrado por Jesus e a sua vida é completamente transformada. E aí nós voltamos a perguntar: onde estava aqui o livre arbítrio de Saulo de Tarso? Não me lembro de ter lido na narrativa Jesus dizendo: Saulo, Saulo, você quer me aceitar como seu Senhor e Salvador? Não. A Bíblia não dá opção para ele, como não dá para ninguém. A Bíblia fala dos escolhidos de Deus, dos eleitos de Deus, que no tempo eles serão chamados e ouvirão a voz do grande mestre. Jesus disse em uma ocasião nos evangelhos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E naquele momento, não era um momento em que estava todo mundo orando por Saulo, todo mundo está evangelizando ele, paparicando ele, oferecendo Jesus para ele, levando ele para a campanha, levando ele para o monte, e vamos fazer um jejum em favor dele. Não tinha nada disso. Jesus o encontrou e o transformou, atropelando, passando por cima do seu suposto livre arbítrio.
Então você percebe como é fácil colocar por terra uma doutrina das quais a Bíblia não defende? Percebe que quando você pega dois textos bíblicos, um na Antiga Aliança, outro na Nova, você mostra que tanto na Antiga Aliança quanto na Nova, Deus é o Senhor de todas as coisas. Somente Ele é livre. E quando Ele quer, Ele age. É só observar o que já falamos na vida de Jonas, na vida do apóstolo Paulo. Ele não pediu licença, ele agiu. Motivo: ele é livre e não os homens. Agora deixe o seu comentário aqui abaixo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa divulgar este vídeo para mais pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo!